As novidades mais quentes da tecnologia, smartphones dobráveis. O futuro é agora. Tudo que eu consigo pensar é, eu tinha um telefone dobrável no início dos anos 2000. Sim, ele dobrava no meio e abria no meio, só com o movimento do seu polegar. Espera aí, estamos voltando no tempo. Os velhos e conhecidos celulares dobráveis, para quem não tem idade suficiente para se lembrar, normalmente tinha uma tela de um lado e o teclado do outro, unidos por uma pequena dobradiça, o design concha. Mas hoje em dia, precisamos de telas cada vez maiores. Agora estamos trabalhando e estudando nos nossos telefones, assistindo a filmes e programas, realizando várias tarefas. O recurso de tela dividida, ver o vídeo de YouTube de um lado, conversar nas redes sociais do outro. Então o futuro não será nada como o passado. O lance será tela grande e dobrável. Agora imagine isso, você está assistindo um vídeo no seu telefone, enquanto lava a louça, ou leva o cachorro para passear, daí vai para a sala. Senta no sofá, mas não precisa ligar a televisão, basta desdobrar seu celular, transformando em um grande tablet. Mas aí então é hora de ir para o trabalho e escola, então é só enrolar no pulso, como uma pulseira, e sair correndo porta fora, ou caminhando. Isso será a realidade mais cedo do que se pensa, pois as telas dobráveis já existem, graças à tecnologia OLED. Aparelhos antigos e alguns modernos usam as telas de LCD. Essa tecnologia funciona, dispondo milhões de pontos coloridos, também conhecidos como pixels, na frente de uma luz de fundo. Se seu celular estiver este tipo, e você olhar bem para a tela às vezes poderá até ver, ou pode ter percebido ele nos telefones velhos quebrados. Quando a luz de fundo estraga, ainda é possível ver imagem, mas ela fica quase invisível, enquanto os pixels ficam comprometidos. Tudo que consegue visualizar é um monte de nada no seu smartphone, mas a luz de fundo ainda brilha. Os sofisticados visores de diodo orgânico emissor de luz, sigla OLED em inglês, também tem milhões de pixels coloridos, mas eles são minúsculos, mesmo que você tente com todas as suas forças vê-los na tela do seu telefone ou laptop, não conseguirá, e com estes, cada ponto emite sua própria luz. Essa tecnologia consome mais bateria, mas dá uma cor melhor e muito mais viva. Ela economiza espaço também, pois não há necessidade de luz de fundo. E quando instalado em uma fina camada de plástico, você pode fazer muitas coisas legais, como moldá-la, dobrá-la. As telas OLEDs têm sido usadas em muitos produtos que você pode até ter na sua casa agora. Elas permitem que os monitores e TVs mais recentes tenham um formato curvo, e alguns dos smartphones mais recentes tenham telas dobráveis. Então, por que ainda não temos telefones dobráveis disponíveis? Bem, o primeiro problema que os fabricantes enfrentam é como produzir uma tela dobrável que seja amigável para o consumidor. Nos acostumamos com as telas sensíveis ao toque, protegida por vidros duráveis, mas nada flexíveis. Na maioria dos nossos smartphones e tablets, se forem dobráveis feitas de plástico, as pessoas tocarão na própria tela para interagir com ela, e não no vidro que protege a que é sensível ao toque. Lembra dos primeiros aparelhos que eram de plástico? Sim, eles ficavam inteiramente arranhados após o uso constante, e por ficarem em nossos bolsos. Agora imagina o que aconteceria se ela fosse feita de plástico. Boa sorte para encontrar um protetor de plástico. No entanto, mesmo que possamos descobrir como dobrar a tela, os smartphones têm outros componentes. Como dá para imaginar, as baterias e os chips não são muito flexíveis. As fontes de energia e as baterias de íon lítio podem até pegar fogo se forem friccionadas demais. Quase tudo no telefone moderno é feito de alumínio e plástico, que sim pode ser dobrado, mas eventualmente é passível de ser danificado e quebrado. Portanto, para tornar o aparelho fisicamente dobrável, todo o processo em fabricação tem que ser revolucionado. Cada pequeno detalhe, desde a tela e a bateria, até o corpo e a proteção externa, precisarão a ser redesenhados. Além de revolucionarem os materiais, os fabricantes terão que desenhar alguns dos componentes. As telas OLEDs grandes, ou com mais de um visor, precisarão muito mais energia do que as baterias de smartphones atuais podem fornecer. A capacidade dela está avançando a cada dia que se passa, mas ainda não é suficiente. Já estou ficando sem carga só de assistir alguns vídeos de YouTube. Imagina ter que recarregar o telefone dobrável a cada 4 ou 5 horas. Deixando o hardware de lado, o software também terá que ser quase todo refeito. Os sistemas operacionais atuais, como iOS e Android, são feitos para funcionar em smartphone ou tablets, mas para o aparelho dobrável, o sistema terá que ser capaz de fazer as duas coisas, e alternar rapidamente para o modo de telefone e tablet.
Todos os aplicativos e o sistema operacional terão que adaptar às mudanças no tamanho da tela. Isso também significa muito mais capacidade de processamento. Nesse momento, a melhor solução parece ser o Android, uma vez que já foi feito para funcionar para muitos dispositivos e uma variedade de tamanho. Mas isso não é um problema apenas para o sistema operacional, mas também para os desenvolvedores de aplicativos. Por exemplo, serviços de streaming, como a Netflix, terão que descobrir como esticar ou redimensionar vídeos para cada tamanho de tela. Não é o mesmo que colocar o telefone na vertical ou na horizontal. O dobrável, você poderá personalizá-lo o tamanho do visor como quiser, com possibilidades infinitas. Parece legal, mas dá muito trabalho. Tudo para fazer encaixar. E o principal problema de não ver muitos modelos dobráveis pronto para o consumidor no mercado é o preço de fabricação. Imagina quantas empresas terão que mudar seu processo de produção. Se todas as partes do celular precisam serem alteradas, isso significa materiais, métodos e máquinas completamente novos. Isso pode explicar por que a maioria das empresas de tecnologia está mergulhando de cabeça na produção em massa de gadgets dobráveis. Mas com os avanços diários, certamente se tornará mais barato para fabricar. Será que algum dia veremos celulares dobráveis? Claro que sim, você já pode comprar. Não é exatamente o tipo de pulseira futurística, mas existem dispositivos assim, em forma de concha simples. É quase exatamente como aqueles antigos, porém com duas telas brilhantes, uma em cada parte. O único problema é a dobradiça, para proteger o smartphone e torná-lo mais durável. As dobradiças foram feitas muito fortes, então você não pode exatamente abri-lo em um toque de um dedo. Depois de um teste mecânico, mesmo essas dobradiças duráveis quebravam após 27.000 aberturas. Para o item, o uso diário, isso não é muito. Alguns outros novos dispositivos, recentemente apresentado ao público, parece mais uma pequena amostra do futuro. Uma longa tela semelhante ao tablet que pode ser dobrada, ficando do tamanho de um smartphone normal. Infelizmente, os designs mais recentes ainda são desengonçados, e às vezes muito grossos, tornando menos interessantes para o usuário comum. Além disso, a maioria dos modelos dobráveis modernos tem uma grande falha gritante. Um vínculo no meio aonde a tela dobra. Não é um grande problema, mas não é muito legal em comparação com as grandes telas perfeitas dos smartphones comuns. Além de todas essas questões mecânicas, sendo o custo, a maioria desses aparelhos dobráveis disponíveis atualmente começam em $1.000 e pode chegar até $3.000. Esse não é o preço que a maioria dos usuários está dispostos a pagar. Apesar de todos os problemas que mencionei, o design e a produção de novos celulares dobráveis ainda estão em andamento. Houve uma demonstração técnica que apresentou um novo projeto, um telefone que realmente se enrola no pulso de uma pessoa como uma pulseira ou um relógio. A Apple obteve recentemente a patente que se enrola como um pergaminho. Algumas pessoas dizem que o futuro está nos laptops dobráveis, como os smartphones, a capacidade de assistir a um filme e enrolá-los em um tubo fino, que quase não ocupa espaço na mochila. Isso parece estar tão longe de nossa realidade, mas não, em breve veremos. Aproveite e confira todos os nossos produtos nas descrições dos vídeos.